terminando esse tempo aonde falamos sobre a compaixão e a graça. Todo esse mês falamos sobre isso, sobre a compaixão e a graça. E nós falamos no nossa primeira mensagem sobre o encontro da compaixão e da graça, olhando para a vida de Pedro, que encontra um homem colocado lá à porta daquele templo, paralítico há 40 anos ali, um homem que jamais havia andado, mas que recebe o encontro da compaixão e graça através de um instrumento de compaixão e graça, que foi a vida do apóstolo Pedro. Pedro e João passando por ali, olham para aquele homem e Pedro, olhando para ele, manda que ele se levante, estende a mão, coloca aquele homem de pé. E esse encontro de compaixão e graça, então, transforma a vida daquele homem que é curado e que não só é curado, como passa a ser mais um discípulo de Jesus, porque diz o texto que ele se levanta e entra com eles para o templo e a partir dali ele se torna alguém não só salvo, mas um seguidor de Jesus. Falamos também sobre um lugar de compaixão e graça, olhando para uma igreja, que esse mesmo homem chamado Pedro inicia após uma pregação poderosa de arrependimento, aonde 3.000 pessoas impactadas pelo poder do Espírito Santo são alcançadas ali pelo Evangelho e são salvas. E aquela comunidade de discípulos então passa a viver de uma determinada maneira, e nós falamos disso a partir do texto de Atos capítulo 2, quando nós vimos como eles viviam, como eles se relacionavam, como eles eram eficazes na vida uns dos outros, como eles estendiam a mão uns para os outros, como eles eram pessoas e uma comunidade que aqueles que estavam fora tinham desejo de participar. E que alegria, meus irmãos, saber que aquela igreja, aquela comunidade de discípulos, era olhada por quem estava do lado de fora e era vista como um lugar que valia a pena pertencer, valia a pena fazer parte. Mas hoje, eu gostaria de dar um salto entre o encontro da compaixão e graça e esse lugar de compaixão e graça chamado igreja e falar do resultado da compaixão e da graça. Nós que somos instrumentos de compaixão e graça, nós que estamos inseridos num lugar de compaixão e graça que é a igreja, devemos e podemos esperar por um resultado prático na nossa vida, que somente a compaixão e a graça têm poder para fazer. E hoje eu gostaria de falar sobre isso, o resultado da compaixão e da graça. O resultado da compaixão e da graça. Para isso, eu gostaria de ir a um texto, ainda em Atos, no capítulo de número 12, que você pudesse abrir comigo, Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, para que a gente possa olhar para o resultado da compaixão e da graça. Até o capítulo 12 do livro de Atos, o protagonista de Atos, aquele que mais aparece e que faz grandes coisas, é o apóstolo Pedro. Aqui ele se despede do livro de Atos. E o protagonista, a partir daqui, passa a ser Paulo. Então nós vamos ver a última aparição, a última vez que o apóstolo Pedro aparece. E esse Pedro que estendeu a mão para aquele aleijado, esse Pedro que deu início àquela igreja, àquela comunidade de discípulos, agora está num outro momento da sua vida e nós vamos ler desse momento e tirar dele as lições e o resultado da compaixão e da graça. Atos capítulo 12, nós leremos os 10 primeiros versículos desse texto. Diz assim a palavra de Deus. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertencem à igreja, com a intenção de maltratá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, ou seja, 16 soldados. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão,
Mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Você vai ler comigo todos juntos o verso de número 5 novamente. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Amém. Queridos, é uma história extraordinária. Esse Pedro é extraordinário. E o que ele vive é algo extraordinário. Nós começamos esse tempo olhando para esse homem que foi um instrumento de compaixão e graça na vida daquele aleijado. E também um instrumento para que aquela igreja, aquele lugar de compaixão e graça existisse. Preso agora, preso. E nós vamos começar justamente pensando nisso. A prisão de Pedro. A prisão de Pedro. Para entender isso, a gente precisa entender o momento da igreja. A igreja, nesse momento aqui, estava sendo perseguida, grandemente perseguida. Estevão, seu primeiro mártir, você conhece a história, havia sido morto por apedrejamento já. E os fugitivos, então, da igreja perseguida, se espalhavam por todos os lugares, para não serem mortos, para não serem capturados. Mas, enquanto eles se espalhavam, eles levavam consigo algo. Eles levavam consigo a mensagem libertadora do Evangelho. E nessa correria, nessa diáspora, o que a Bíblia chama de uma dispersão, eles continuam pregando a palavra do Senhor por onde quer que vão. Diante disso, Herodes, esse aqui, Herodes Agripa, ele faz o quê? Ele entende que ele precisaria tomar uma posição para parar aquele movimento, para segurar aquilo que estava acontecendo. Era muita gente crendo, era muita gente sendo alcançada. E ele, então, conta com algo de forma muito inteligente. Os judeus agora tinham raiva dos cristãos. Os romanos tinham raiva dos cristãos. Ele, como um bom político, pensou o seguinte: para que eu possa ter projeção, eu preciso ficar do lado desses que odeiam os cristãos. Então o negócio é perseguir cristãos, porque eu, como um rei, se perseguir os cristãos, serei bem visto tanto pelos judeus como pelos romanos, e vou ficar bem na minha posição e vou avançar na minha posição como alguém de projeção. E é nessa visão, nessa forma de pensar de uma igreja perseguida que ele toma uma decisão. Ele manda matar Tiago, irmão de João, à espada. Tiago é morto. E ele vê que a morte de Tiago agrada aquele povo. Fala, aplaudem. Herodes fala, ele matou Tiago. Ele fala, então agora eu vou matar mais um. É aquela história de que mata um e amarra o outro para matar no dia seguinte. Já ouviu? Acho que saiu daqui. Ele mata um e leva Pedro para a prisão. Prende Pedro para julgá-lo, condená-lo e matá-lo. Pedro não poderia ser morto naquele mesmo ato, porque naquele mesmo ato começa uma festa. A festa que precedia a festa da Páscoa. E naquele tempo, e naqueles dias, ninguém poderia ser julgado, condenado e morto. Então ele prende Pedro, para que Pedro esperasse terminar aquela semana de festa, e no final disso, então, pudesse ser tirado da prisão, julgado, condenado e também morto. Agora, isso aqui já traz para nós uma lição. Pedro, queridos, vocês estão acompanhando comigo, foi aquele homem que começa uma comunidade de discípulos a partir de uma pregação.
poderosa de 3.000 conversões. Pedro é aquele que põe um aleijado de pé pela sua palavra e pela mão estendida que levanta o morto. Então, ou aquele aleijado. Então, nós temos que crer em algo. Pedro verdadeiramente era um homem de Deus, um servo de Deus. Sim ou não? Ele era um servo de Deus. Mas agora, ele nesse momento estava preso. Isso já tem para nós uma lição. E a lição é essa: servos de Deus enfrentam desafios, mas jamais enfrentam sozinhos. Você se alegra muito com isso, eu percebi. Eu não sei se é pelo desafio ou porque você não enfrenta sozinho. Porque eu poderia dizer, servos de Deus não enfrentarão jamais desafios, você diria, glória a Deus. Mas aí depois você me liga na terça-feira e fala, pastor, eu estou com uma luta. O senhor garantiu lá que servo de Deus. Aí eu falei para você, então você não é um servo de Deus? Olha só que triste notícia. Mas eu não falaria isso porque vocês são servos de Deus, amém? Mas você pode enfrentar desafios, mas a questão é, mesmo que você enfrente o desafio, seja ele qual for, você não vai enfrentá-lo sozinho, queridos. Vocês têm que ter bom ânimo, foi o que o nosso Senhor disse. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui estava Pedro, preso. E Pedro e Tiago, como disse, eram além disso líderes da igreja. Matá-los era algo que traria uma grande projeção a Herodes. Esse era o plano de Herodes, queridos. Mas não era esse o plano de Deus. Porque os planos dos homens não se cumprem se eles não forem de acordo com o plano e o projeto de Deus. Então não se preocupe, queridos. Ah, pastor, eu estou sofrendo uma perseguição, estou sofrendo um problema, homens se levantaram contra mim. Fique tranquilo, porque o Deus que você serve é o Deus que cuida da sua vida. Nós vemos isso aqui. Agora, Herodes estava preocupado com esse homem, Pedro. Mas você entendeu aqui como é que esse homem estava preso? Esse homem estava preso numa cela, com 16 soldados ao redor dele. E para garantir, ele colocou 2 algemados em Pedro. Pedro estava algemado numa mão a um soldado, com outra mão a outro soldado. São 2. E tinha 14 ao redor dele, dia e noite, para que ele não fugisse da prisão. Você acha que esse homem estava preocupado? Esse tal de Herodes? Estava preocupado. Esse homem estava preocupado. Agora, você talvez não entenda por que é que ele estava preocupado. Porque Pedro era especialista em dar fora da cadeia. Pedro era o cara que ele fugia. Se você voltar comigo em Atos capítulo 4, logo depois daquela história do aleijado, você vai ver a primeira vez que Pedro sai da cadeia. Atos capítulo 4 diz assim, é Pedro falando ao povo que estava questionando Pedro por causa da cura do aleijado. Não, porque o aleijado foi curado, como é que ele foi curado, por que ele foi curado, quem curou foi o Senhor Pedro, que o Senhor é um homem poderoso. Ele fala, não fui eu, quem curou foi o nome que Jesus que curou. E aí ele está numa situação aqui, Atos capítulo 4 é a sequência disso, esse questionamento. Olha o que diz o texto. Enquanto Pedro e João falavam ao povo sobre isso que tinha acontecido em Atos capítulo 3, que é a cura do aleijado, os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Olha o que aconteceu, Atos 4, versículo 3. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de quanto? 5.000. Eita, Pedro pregador, era 3, agora é 5.000. 5.000. E imagina o povo desesperado, os judeus desesperados, os religiosos, tem que dar um jeito nesse homem. O homem prega 3.000, agora o homem prega 5.000. Vai todo mundo se converter, temos que fazer alguma coisa. Prende ele. Prenderam ele. Agora, o que acontece? A cura do homem, do aleijado lá, reúne uma grande multidão. Pedro prega mais uma vez e leva então 5.000 à conversão. Assim, ele vai preso. Mas sabe o que acontece? Aquela multidão de convertidos, vendo Pedro ser arrastado para a cadeia, vai junto com ele. Vai para a porta da cadeia. Pegaram aquelas placas, já viu aquelas placas? Pintaram. Movimento de libertação de Pedro. Solta Pedro. Pedro não pode ser preso.
Não faz isso com o Pedro, solta o Pedro. E foram lá. Você já imaginou 3.000, agora 5.000, na porta da cadeia, com a placa na mão, gritando, solta Pedro? É o que diz o texto aqui. O clamor popular de Pedro. Ele fala, não dá para matar esse homem aqui, não dá para fazer nada com ele, porque esse povo vai se revoltar. Sabe o que isso nos mostra, queridos? Que Deus usa homens como um instrumento de libertação. Deus usa homens. Muitas vezes pessoas se levantam para ser instrumento de libertação na nossa vida. Eu morava em São Bernardo do Campo. Em São Bernardo do Campo tinha um farmacêutico muito conhecido. E esse homem ajudava muita gente. Ele era bom no que fazia. Aqueles farmacêuticos de tempo da avó, ou seja, tempo de alguns aqui, né? Que você conhece bem. Você não ia no médico, você ia na farmácia. Aí ele falava assim, toma isso, faz aquilo, toma esse negócio, faz aquele negócio, passa isso, pinça. Eu, quando era criança, fazia um negócio, quem teve a alegria de fazer isso? Você dá glória a Deus, você teve a alegria de fazer isso. Pincelava a garganta. Tem ninguém aqui da minha idade? Larga a mão, já assume logo, minha gente. Assume quem pincelava a garganta, aí levanta a mão. Só quem pincelou a garganta sabe como é a alegria aquilo ali. O cara metia um negócio lá, numa ponta, aquele negócio de baixar a garganta, abre a boca. Ó, lá no sininho. Sarava. Sarava a garganta. Infecção na garganta. Passava lá. E esse homem aí da farmácia, o pessoal está tudo assim, o pessoal é Nutella, pastor, se fosse hoje todo mundo ia preso. O homem enfiou o negócio na garganta da criança, vamos prender o raiz, meu irmão, raiz ali, entendeu não? Mais uma que eu lembrei da minha época. Antigamente tinha afta, antigamente até o mertiolate ardia. Mertiolate ardia. Agora não arde nem o mertiolate mais. Por isso que o mundo está indo para onde está. Mertiolate e água, mesma coisa. Que eu acho que lá não nada. Nada, aquilo lá nada. Antigamente um remedinho. Quem já teve uma afta aí? Eu sou quase médico. Tinha um remedinho de afta, olha só, para o seu conhecimento, que também é cultura. Chamava Albocresil. Era um negócio que você punha no cotonete. Eu acho que o cão morava naquele vidro. Você punha no cotonete, segurava assim, ó. Puxava o beiço e fazia assim, ó. Meu irmão, era uma vez só. Louvado seja Deus. Sarava ali, mas a dor era um negócio violenta. Mas o farmacêutico do qual falei, em São Bernardo, fazendo direitinho sua função, foi denunciado diz que é pelo Conselho Regional, não sei se de medicina, de farmácia, alguém denunciou, e o homem foi preso. Algemado na farmácia, um senhor, algemado com algema, posto na viatura e levado para o distrito policial em São Bernardo do Campo. Mas quando o homem chegou lá, tinham quase 2.000 pessoas do lado de fora, naquela tarde, gritando para libertar o homem. E o que aconteceu no final do dia? Ele saiu daquela cadeia para a honra e glória do Senhor. Talvez você fale, pastor, mas ele estava fazendo coisa errada. Meus irmãos, tem tanta gente aí. O homem estava ali fazendo, ele não estava nada de errado, ele estava ali fazendo o servicinho dele, estava dando uma pincelada numa garganta ali, queimando a afta. E o homem foi lá. Mas as pessoas que tinham sido ajudadas por ele foram lá. E se ele tivesse que responder, que respondesse. Mas não algemado e preso como um criminoso, numa cela, colocado lá numa situação difícil. Deus usa homens para instrumento de libertação. Talvez Deus vai colocar pessoas na sua vida que vão agir por você, que vão trabalhar por você, mas para isso, vivam uma vida de testemunho para a honra e glória do Senhor. Mas não só, queridos. Esse Pedro foi preso de novo. Ô homem para ser preso. Fosse hoje, é o cara da ficha suja. É ele. Atos, capítulo 5 agora. Pedro de novo na cadeia. E ele continuou, hein? Saiu da cadeia e vamos pregar o evangelho.
E olha o que diz Atos capítulo 5, a partir do verso 14. Atos 5, 14. Olha só que maravilhoso era a igreja e os apóstolos, e esse povo era bom demais. Então, aqui, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns. Enquanto ele passava, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, versículo 18, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Queridos, aqui já estava o homem preso, de novo, pelo mesmo motivo. Continuava pregando, gente continuava sendo salva, e agora a gente estava sendo curada, as sombras de Pedro curavam, as pessoas eram colocadas no caminho de Pedro, pessoas eram curadas, e o povo cheio de inveja fala, prende esse homem, vamos prender de novo. Mas aqui não é ou não são homens, instrumentos de libertação. Aqui o instrumento de libertação é um anjo. Deus usa anjos como instrumento de libertação. Diga glória a Deus. Se você não acredita em anjos, deveria acreditar. Anjos, espíritos ministradores de Deus, que trabalham. Você só não tem o da guarda. O da guarda você não tem. O anjo da guarda, aquele que está destinado a ficar atrás de você o dia inteiro. Não. Mas anjos são bênção do Senhor. Eu, vez, voltando da praia, ainda não convertido, devia ter uns 18 anos, já contei isso aqui acho que uma vez. Voltando da praia, fazia 1 ano e meio que eu tinha sofrido um acidente, quase morri, quebrei tudo que tinha, estava tudo arrebentado. Minha mãe falou, não vai nesse negócio não, que não é coisa boa. Filho obediente, falei, fui, não era crente, estou voltando da praia, numa Brasília. Quem sabe o que é Brasília aí? Vocês não sabem o que é afta, não sabem o que é pincelar a garganta, mas Brasília sabe, né? Voltando numa Brasília, era um veículo, Brasília. A Brasília capotou, eu não estava dormindo. O piloto da Brasília, que era o violento, falou que eu fico 3 dias sem dormir, não durmo. Dormiu todo mundo, ele dormiu também, capotou a Brasília. No meio do mato lá, acordando no meio do mato, acordei com o mato entrando dentro do carro, eu tudo mal recém arrumado da minha cirurgia, minha fratura de 1 ano e meio atrás, um acidente. Falei, agora, madrugada, meio do mato, subi na serra de Bertioga lá, tira a cabeça para fora, o pendurado no volante lá, o outro abrindo a porta, o vidro aqui, saímos, quando a gente sai tem um homem lá. Um falou, não, vem aqui, vem por aqui, eu vi que vocês capotaram o carro, vem por aqui, tirou a gente assim, a gente saiu no acostamento assim, onde é que eu sabia onde era o mato, onde é que era a estrada é lá, saímos, chegamos no mato e vamos daqui, mas pai, você dormiu no volante, seu doido, que não sei o quê, capotamos o carro, não sei o quê, pede ajuda para o homem, chama o homem para o homem ajudar nós, cadê o homem? Estou até hoje procurando o homem. No meio de um acostamento, numa estrada, não tinha para onde ir, a não ser que ele voltou para o mato. Eu pouco acho possível. O homem sumiu. Eu creio que aquilo era um anjo do Senhor para nos tirar de lá. Deus usa anjos como instrumento de libertação, assim como Deus usa homens. Mas Deus usa, e Deus liberta, e Deus tira da cadeia. Creia nisso em nome de Jesus. Mas, queridos, assim também Pedro era como esse homem experiente em prisões. As prisões de Pedro, com certeza, sempre pegaram de surpresa. Ele estava lá pregando, pumba, pegavam ele. Ele estava lá, levavam ele para a cadeia. Sempre pegavam ele de surpresa. Mas jamais nenhuma delas pegou Deus de surpresa. Deus sempre estava presente, mesmo em meio a tudo isso. A prisão de Pedro nunca pegou, como disse aqui, Jesus de surpresa. As sentinelas, as grades, os portões de ferro daquele lugar jamais seriam suficientes fortes para manter Pedro ali, se não fosse a vontade do Senhor, se não fosse a vontade de Deus que ele permanecesse ali, nenhuma cela, nenhuma grade, nenhuma algema teria poder de mantê-lo naquele lugar. E sabe com que isso se parece? Isso se parece com as nossas lutas, porque nossas lutas são assim, elas fogem do nosso controle,
mas elas jamais irão fugir do controle de Deus. Jamais, queridos. Assim também pode ser os problemas que nos cercam, como aquelas sentinelas, queridos. Às vezes você se vê assim, você olha para um lado, está amarrado, você olha para o outro, está também. Você olha para frente, não tem jeito, você olha para trás, não tem para onde ir. Você se sente cercado, como aquele homem, por aquelas sentinelas, aquelas algemas. E, na verdade, algumas, como disse, 2, estavam apegadas àquele homem. Agora, nenhuma força, nenhum poder é maior do que o poder de Deus para agir e nos libertar do que aquilo que pode nos prender, querido. Você crê nisso? Eu espero que creia. Não convenceu, mas eu espero que você creia. Porque, queridos, não existe nenhum poder maior do que isso. Nós vamos sim ficar presos muitas vezes, como Pedro ficou, porque nós não pedíamos, não merecíamos, não podíamos estar, mas Deus sabe o que vai fazer e Deus sabe como vai libertar. Agora, depois da prisão de Pedro, nós temos outra coisa no texto, e é isso que nós temos que guardar para o nosso coração hoje também, que é a oração da igreja. E esse é o segundo ponto disso aqui, a oração da igreja. Diz o verso 5 de Atos 12 o seguinte: Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Queridos, Pedro agora estava preso, mas uma igreja orava por ele. Uma igreja orava por ele. Eu acho essa cena extraordinária porque um homem usado como instrumento de compaixão e graça para curar um aleijado no seu primeiro milagre, também foi usado como instrumento de compaixão e graça para dar origem a essa igreja. A essa igreja. E agora ele vai ser alvo da compaixão e graça, recebendo o cuidado, a atenção e o amparo através da oração daquela igreja. Aquela igreja que vai orar. Como eu disse na semana passada, a igreja é um lugar de compaixão e graça. Por isso a igreja se envolve com a dor, o sofrimento daqueles que são parte dela. Falamos disso aqui. Não adianta ser uma igreja onde você acha que a sua vida é uma ilha. Se está bom, está bom. Se está ruim, só a sua está ruim. Se está bom, só a sua está bem. Nós somos inseridos numa família e a dor do nosso irmão precisa ser a nossa dor. A alegria do nosso irmão precisa ser a nossa alegria. E você não adianta aqui, você não vai receber aqui um dom chamado dom da revelação. Não vai. Não vou orar para você não ter dom de revelação. Você vai saber a revelação de Deus através dos relacionamentos. Sabe como você sabe se seu irmão está precisando de necessidade, está passando algo? Porque você vai ter que se relacionar com ele para saber. E quando você souber, você não vai falar assim aquele negócio só assim, vamos orar. Porque a oração é o fundamento. Mas saber é o princípio. Você precisa saber o que está acontecendo. E a igreja sabia aquilo que estava acontecendo. Então você sabe o que sustenta a igreja? O que sustenta a igreja é a oração da igreja. Então, guarde isso. A oração da igreja sustenta a igreja. Sabe que você pode dizer isso comigo? A oração da igreja sustenta a igreja. O que sustenta a igreja é a oração dessa igreja. Não é a igreja instituição. A igreja instituição, ela é algo que Deus criou e ela nunca vai sucumbir. Você vê aqui a perseguição, quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce. Mas a igreja aqui são as pessoas que compõem a igreja. O que sustenta o seu irmão é a sua oração, o que sustenta você é a oração dele. E assim é a igreja sustentada pela oração. Porque a oração é a arma mais poderosa desse mundo, queridos. A arma mais poderosa desse mundo não é nuclear, ela não é química, ela não é arma de fogo. A arma mais poderosa desse mundo se chama oração. Oração, querido. A oração, como vocês já devem ter ouvido muitos, a oração pode tudo que Deus pode. Diga isso. A oração pode tudo que Deus pode. Nada resiste à oração. Deus trabalha por meio da oração. Deus não trabalha por demanda. Eu falo sempre isso aqui. O povo deve achar que Deus trabalha por demanda. Então ele olha e fala assim, vamos olhar, aquela irmã tem uma urgência, então eu vou atender a irmã que está mais urgente que a outra irmã que põe na fila as demandas. Deus trabalha por demanda. Quem trabalha por demanda é a gente. Tudo é urgente, tudo é para onde? Deus não trabalha por demanda. Deus trabalha através da oração. Deus responde a oração do seu povo. Deus move o braço através da
oração. Deus não move só pela necessidade, Ele move pela oração. E aqui diz algo muito especial nesse texto, para nós. Toda oração tem poder, toda oração move o braço de Deus, mas a oração de um grupo, de uma igreja, de uma comunidade que bombardeia o céu com as suas orações em prol daqueles que precisam, meus irmãos, isso é extraordinário. Pastor, eu nunca vivi isso. Ah, mas vai viver aqui em nome de Jesus. Porque nós seremos uma igreja que vamos orar pela necessidade dos outros e vamos ver o céu se abrir em milagres para a vida daqueles que precisam. Não é só pelo seu não, viu? Que vai chegar a sua vez de receber, mas vai chegar a sua vez de orar pelo outro. E esse dia chegou, é hoje que nós vamos fazer isso aqui. Então você precisa entender uma coisa aqui. A oração unânime é algo diferente, queridos. Nós vemos isso lá em Pentecostes. Pentecostes, 120 pessoas unidas. 40 dias Deus esteve conosco. Você sabe que Pentecostes é 50. O nome Pentecostes vem de 50. 50 dias. 40 dias Deus esteve com o povo, depois de ressurreto, apareceu para muitos, esteve com muitos. Falou, eu vou subir e vou enviar o Consolador. Permaneçam aqui em oração. Durante 10 dias, de forma unânime, aqueles 120 oraram, buscaram, oraram, buscaram dia, noite e dia, e o céu se abriu. E a resposta veio, o Espírito Santo desceu como prometido, porque aquele povo orou unanimemente como Deus havia orientado. Você entendeu isso? Unanimidade na oração. E o que isso nos ensina sobre compaixão e graça e oração? Uma igreja deve orar de forma unânime e persistente. Uma igreja deve orar de forma unânime e persistente. Unânime, todos juntos, por causas específicas, e persistente não é orar um dia e ficar 6 sem orar, e depois orar de novo. Persistente é orar sem cessar. Não tem como, queridos. Oração faz parte da vida. Você canta uma música, né? Deus não. Oração. Aí o cara fala, oração é alimento. Rapaz, tem um negócio que crente não fica sem, é alimento. Deixa ele sem alimento. Deixa ele meio dia sem alimento. Crente bravo, nervoso, irritado. Se oração é alimento, deveria o quê? Comer todo dia. Eu tenho um pastor amigo meu, pastor Jefferson Dantas. Ele fala assim, ó. Se oração fosse alimento, quanto você pesaria? Se oração fosse alimento, quanto você pesaria? Não sei. Você tem que responder essa pergunta. Então, queridos, nós aprendemos com esse texto que uma igreja deve orar por seus líderes. Pastores, líderes. Uma igreja deve orar uns pelos outros. Uma igreja deve crer no poder da oração, e uma igreja que ora experimenta resultados da compaixão e graça na sua vida como igreja. Você crê nisso? Amém. Agora, por que é então que aquela igreja orava? Por que você tem que orar? Porque os recursos da terra tinham acabado. Não tinha o que fazer. Pedro estava preso, 16 soldados ao redor dele, seria condenado e morto. Herodes era a palavra do rei, eu falei, vai acontecer, ou seja, não havia recurso, advogado, Supremo Tribunal Federal, que se houvesse também, que era até pior, mas não tinha, quer dizer, não tinha o que fazer, os recursos da terra tinham se esgotado. Eles oram porque estavam desesperados, não tinham o que fazer, não havia esperança, e eles oram porque aquela verdadeiramente era uma causa perdida para eles, homens. Mas aquilo que você não tem recurso para fazer, aquilo que traz desespero à sua vida, aquilo que para você é uma causa perdida, pode ser transformado pelo poder da oração. Você crê verdadeiramente nisso? Amém. A oração transforma. Eu li algo que eu anotei aqui. Um anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração que buscou o anjo. Eu gostei disso, anotei aqui. O anjo tirou Pedro da prisão, mas foi a oração da igreja que buscou aquele anjo. Foi a oração que buscou o anjo. Ah, eu quero ver o anjo. Ore. Eu preciso de um milagre. Ore. Porque a oração é que tem poder para fazer. Amém? Amém? E eu termino então com o resultado.
o resultado da compaixão e da graça. Essa última parte do texto que nós lemos tem muitas lições para nós. Dá para pregar um mês só sobre essa última parte do texto, para que possamos enfrentar as adversidades sempre crendo que nós não seremos abandonados. Quem planta compaixão e graça, como instrumento de compaixão e graça, como foi Pedro, quem está inserido num lugar de compaixão e graça, ou seja, uma igreja que acredita e vive compaixão e graça, colherá os resultados da compaixão e graça na sua vida. Repito, se você é um instrumento de compaixão e graça, se você está inserido num lugar de compaixão e graça, você vai colher os resultados da compaixão e da graça na sua vida. Olha o que diz Atos 12, versículo 6, para que a gente tenha algumas aplicações para isso na nossa vida. Atos 12, 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Primeiramente, você tem que entender que noite anterior é essa do dia em que Herodes iria submetê-lo à prisão. Pedro estava preso há 7 dias aqui. 7 dias de prisão. O tempo que durava a festa da Páscoa. Ele foi preso no primeiro dia da festa. E durante aqueles 7 dias, sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Então aqui tem uma lição para nós. Para que você viva o resultado da compaixão e graça, você vai saber e ter que enfrentar a espera. Ele esperou. Ele esperou. Enfrentar a espera. Mas por que ele esperou? Ele esperou porque ele cria no Deus que ele servia. E como ele esperou? Meus irmãos, eu conheço gente que dorme pesado. Você conhece alguém? Talvez está do seu lado aí, não sei. Dorme que é uma bênção. Cai o mundo. Cai panela, porta de armário. E o irmão ou a irmã está lá, ó. Você fala, meu Deus, dá até medo, né? Você dá uma cutucada para ver se, põe o dedo assim, ó. Está respirando. Meu irmão, sabe como é que o Pedro foi encontrado aqui? Na véspera da sua morte, na véspera, dormindo. E dormindo não sei como, porque estava um gemado com aqui e outro aqui. Devia estar dormindo assim, né? Um preso com aqui e outro aqui. O soldado que se mexia lá e lá. Dormindo, na véspera da sua morte. Queridos, Pedro estava dormindo na noite que antecedia o seu julgamento e a sua morte. No que Pedro cria, era louco? Débil mental? Ele era alienado? Não. Pedro cria que Deus estava no controle da sua história. Pedro conhecia o que a Bíblia chama de a paz que excede o entendimento. É a paz no meio da luta, é a paz na hora da aflição. Pedro conhecia e vivia isso. Agora, diz o versículo 7, repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele, então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Sabe o que você precisa crer? Além de suportar a espera, crer no Deus que livra. Crer no Deus que livra. Pedro não conhecia o final da história não, queridos. Não sabia que seria liberto. Sabe por quê? Porque Tiago, o seu amigo, foi o quê? Morto. Tiago foi morto. Tiago foi morto. Pedro não conhecia o desfecho da sua história, mas Pedro conhecia o destino da sua alma. Repito, Pedro não conhecia o desfecho daquela história, mas Pedro conhecia o destino da sua alma. Eu e você precisamos saber disso. Nós queremos ser livres, seremos livres se for a vontade de Deus, Deus nos livrará. Mas queridos, a uns Deus livra da morte, a outros Deus livra na morte. Porque diz, não importa se vivamos ou morramos, se formos salvos, estaremos para sempre com o Senhor. Pedro falou, Tiago foi promovido, está lá com o Senhor.
E eu estou algemado nessas malas aqui. Sabe que o jeito? Dormir. Porque o negócio é amanhã. E se eu for condenado e morto, estarei com o Senhor. Mas se Ele tiver outra coisa para fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Pedro cria nisso, Pedro descansava nisso, Pedro esperava isso, cria num Deus que livra. E outra coisa que a gente tem aqui, que eu e você precisamos esperar o repentinamente. O texto diz, repentinamente, o anjo aparece. Repentinamente uma luz brilha numa cela escura, repentinamente as algemas caem das mãos de Pedro. O anjo não falou, tô indo, hein? Tô chegando, 1h30 eu tô aí. Não. Ele chegou. Ele apareceu. Repentinamente. O ambiente que era escuro foi iluminado por uma grande luz. O anjo aparece. As algemas caem das mãos de Pedro. Espere o repentinamente. Espere a luz brilhar na sua vida, na sua história. Repentinamente. Algemas, quando Deus trabalha, não vão caindo, elas caem instantaneamente. E instantaneamente as algemas caíram das mãos daquele homem. Mas havia algo que precisava ser feito. E o que precisava ser feito não dependia do anjo, dependia de Pedro. E ele diz, agora que você acordou, agora que o ambiente se iluminou, agora que as algemas não estão nas suas mãos, é contigo. Ele diz, vista-se, calce as sandálias, porque isso eu não vou fazer. E Pedro faz, e disse, põe a capa e me segue. E saindo Pedro seguiu, tão tonto, porque quando você acorda meio tonto. E rápido ainda, quando você acorda rápido, já viu? Quando você acorda rápido, você fala, onde é que eu estou? Onde é que é a porta? Você já pensou quando você acorda num quarto de hotel, então? É esquisito, né? Onde é a porta? A parede. Ele sai. E o texto diz que ele seguiu o anjo não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe pareceu uma visão. Mas Pedro aqui faz a sua parte no processo. O anjo não fez o que Pedro deveria e podia fazer. Isso é importante ser observado aqui. Anjos operam no sobrenatural, mas pessoas devem caminhar para onde Deus as conduz. Não pense você que Deus fará por você o que você precisa fazer. Mas se você fizer o que Deus te mandou fazer, você sairá da prisão, das algemas e daquilo que tem prendido a sua vida. Creia nisso. E no versículo 10, algo acontece milagrosamente. Passaram a primeira e a segunda guarda. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo diante deles. E passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. E de repente, o anjo o deixou. Agora Pedro estava no meio de uma rua, solto, longe da prisão, e ele sai. Meus irmãos, o portão trancado se abre diante deles por um motivo. Porque o resultado da compaixão e da graça é sempre um. O resultado da compaixão e da graça é sempre uma nova oportunidade. O resultado da compaixão e da graça é uma nova oportunidade. Foi para a vida daquele aleijado, foi para a vida daquela igreja, foi para a vida de Pedro, é para a sua vida em nome de Jesus. Uma nova oportunidade. Pedro foi levado à prisão, mas foi na prisão que ele encontrou o anjo, teve suas algemas quebradas, viu portas se abrir e experimentou mais uma vez um grande milagre em sua vida. Sabe aquilo que você enfrenta hoje? Pode ser uma grande oportunidade de você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Deus não perdeu o controle. Pedro sai daquele lugar
e vai bater numa porta. Sabe que porta Pedro bate? Na porta da igreja que estava orando por ele. Uma empregada vai atender. E a cena é essa. Deixa Pedro na porta. Vai lá e fala: meus irmãos, presta atenção uma coisa. Tem um homem aí na porta. O homem é o Pedro. Sabe a resposta da igreja? Tá doida, é? Pedro está preso. Pedro está preso. Mas alguém fala: não, vamos conferir. E o Pedro está lá. É Pedro mesmo. Abrem a porta. Pedro entra. A igreja que orava para que aquele homem fosse liberto, não cria que era possível que a libertação acontecesse. Duvida. Mas não é porque ela duvida que a libertação não acontece. Mas Pedro está lá para provar: eu estou aqui. E o que me buscou lá foi o anjo que vocês clamaram aqui para que me livrasse. E ele me livrou. E eu estou aqui. E o texto termina que depois que Pedro faz isso, diz o seguinte, Atos capítulo 12, no último versículo, no versículo 17. Então saiu, depois de ter dito isso, e foi para outro lugar. Acabou a história de Pedro no livro de Atos. Saiu e foi para outro lugar. Vamos encontrar Pedro lá nas cartas do apóstolo Paulo, pregando, fazendo a obra de Deus em outro lugar. Acabou. Acabou aqui. Mas tinha coisas para serem feitas. Queridos, será que vocês entenderam o caminho da compaixão e da graça na vida desse homem chamado Pedro? Ele é um instrumento da compaixão e graça no encontro com um homem paralítico a vida toda. Ele é um instrumento da compaixão e graça para dar início a um lugar de compaixão e graça chamado igreja. E agora ele vive o resultado da compaixão e da graça em um momento que aparentemente tinha fugido ao seu controle. Ele é um instrumento de compaixão e graça, como eu disse, dando lugar, ou criando um lugar, dando início a um lugar. Agora ele vive o resultado. Mas enquanto Pedro estava preso, aquela igreja orava incessantemente e unanimemente por ele e por aquela situação. Foi a oração daquela igreja, como eu disse, que buscou o anjo e que livrou Pedro daquelas cadeias.